Imagine caminhar por Manhattan em uma tarde tranquila. Apenas mais um dia em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Mas em um flash cegante, tudo muda. Assim como em 1945, quando as bombas atômicas Little Boy e Fat Man foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, as únicas vezes que armas nucleares foram usadas em combate, a devastação foi inimaginável. 2 cidades inteiras foram dizimadas, e dezenas de milhares de vidas foram perdidas em um instante. O mundo nunca tinha visto tamanha destruição. Mas e se isso acontecesse novamente? E se uma bomba, como a que obliterou Nagasaki, fosse detonada bem no coração de Nova York? Quanto estrago ela causaria? E o que isso significaria para uma das maiores cidades do mundo e para o resto do planeta? Mas esse não é o único cenário arrepiante que este vídeo irá explorar. Também analisará o que ocorreria se a ameaça não fosse um resquício do passado, mas um míssil nuclear atual. Um cenário mais provável e uma ameaça muito mais poderosa. O que restaria da cidade e alguém poderia sobreviver? Continue assistindo para descobrir. Agora, mesmo que estejamos discutindo um cenário hipotético, gostamos de manter as coisas reais. Por isso, uma das primeiras perguntas que podem surgir é: por que Nova York? Afinal, existem alvos muito mais óbvios em um conflito nuclear. Alvos como Washington DC, os silos nucleares ou instalações militares como o Pentágono, a base naval de Norfolk, na Virgínia, ou a base da Força Aérea de Offutt, em Nebraska. Camp David foi citado como um possível alvo para um ataque nuclear russo na TV estatal do país. Então, por que a cidade de Nova York? Bem, para começar, é a densidade. Com mais de 8 milhões de habitantes concentrados em cerca de 483 quilômetros quadrados, Nova York é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Um ataque nuclear aqui resultaria em baixas civis catastróficas e maximizaria a destruição imediata. E é exatamente isso que qualquer pessoa cruel o suficiente para lançar um ataque nuclear desejaria. Porém, há outro motivo pelo qual Nova York pode sofrer um ataque nuclear: ser um alvo de contravalor. Essa estratégia foca em atacar civis e centros econômicos, visando causar o máximo de dano à vontade do inimigo de lutar. Nova York, como centro financeiro global e ícone cultural, se encaixa nesse perfil. Com isso em mente, vamos explorar como esse caos sem precedentes se desenrolaria. Vamos viajar para a cidade de Nova York, que está prestes a ser atingida por uma bomba nuclear. Primeiro, um rugido ensurdecedor estilhaça o ar. Um clarão cegante, mais brilhante que o sol, engole tudo, iluminando a cidade com um brilho surreal. Por um breve momento, o tempo para. Uma bomba nuclear semelhante ao Fat Man, com um rendimento de 21 quilotons, foi detonada a cerca de 500 metros acima de Nova York. Uma bola de fogo irrompe, expandindo-se furiosamente. Em cerca de 10 segundos, ela incha para um monstruoso diâmetro de 220 metros. Tudo dentro de sua esfera ardente, arranha-céus, edifícios e inúmeras vidas são vaporizados instantaneamente. Essa bola de fogo atinge temperaturas mais altas que a superfície solar. Um brilho infernal como esse só pode consumir tudo em seu caminho, e não para por aí. A detonação cria uma onda de choque intensa que devasta a cidade. A onda de explosão, viajando a centenas de milhas por hora, irradia para fora, achatando tudo como um brinquedo. A cerca de 800 metros, edifícios projetados para resistir aos elementos cedem sob pressão. Estruturas de concreto pesado, outrora símbolos de força, agora são meros escombros. Times Square, o Empire State Building e o Chrysler Building, gigantes imponentes da realização humana, estão a apenas alguns quarteirões do coração do apocalipse, selando seu destino. Na zona perigosa, as baixas aumentam. Com uma sobrepressão de 20 libras por polegada quadrada, as fatalidades chegam perto de 100%. O padrão para danos pesados em ambientes urbanos foi atingido. Vidas são extintas sem piedade. Quando a poeira baixar, o número de mortos subirá para impressionantes 287.660 pessoas. Mais de 515 mil pessoas ficarão feridas, sem contar as consequências. Ainda sofremos com os efeitos letais da explosão. Mesmo longe do marco zero, as lesões são devastadoras. As pessoas se encontram ofegantes,
seus pulmões devastados pela intensa onda de pressão. Os tímpanos se rompem sob a tensão, desorientando e confundindo os sobreviventes. O sangramento interno é uma realidade sombria para muitos, perseguindo silenciosamente os feridos. Como se a onda de explosão não bastasse, um inferno literal é liberado. A radiação térmica transforma Nova York em um cenário infernal, com sua intensa irrupção. A menos de 37,5 quilômetros, um horror inimaginável espera. O calor é tão intenso que incinera a carne, incendiando tudo, desde roupas até edifícios. Aqueles dentro desta faixa são submetidos a um calor tão extremo, cerca de 57,3 calorias por polegada quadrada, que queimaduras de 3º grau são inevitáveis. As camadas da pele são destruídas, muitas vezes sem dor, pois os próprios nervos destinados a sinalizar sofrimento são obliterados. Mas a ausência de dor não diminui o horror contínuo. A explosão inicial desencadeia uma reação em cadeia de chamas que se fundem em uma enorme tempestade de fogo, causando calor e destruição. Este inferno autoalimentado devasta 6 milhas quadradas de Manhattan, consumindo quarteirões e gerando ventos giratórios que intensificam as chamas. Considerando que a área total de Manhattan é aproximadamente 22,7 milhas quadradas, essa devastação consumiria mais de 1/4 da ilha, deixando grande parte de sua paisagem icônica irreconhecível. Na área central de Manhattan, temos a Broadway, o Central Park, a Biblioteca Pública de Nova York, a Quinta Avenida. Ao redor, Hell's Kitchen, Chelsea, Greenwich Village, Soho e East Village se tornam vítimas dessa destruição desenfreada. Mas o fogo não significa o fim do horror. À medida que as chamas devoram Manhattan, uma ameaça mais insidiosa começa a surgir. Radiação. O espectro invisível da condenação. Altos níveis de radiação ionizante sufocam o ambiente, contaminando tudo o que toca. Aqueles pegos ao ar livre são expostos a doses que chegam a 500 Roentgen, equivalentes homem, uma quantidade fatal em semanas. Os sintomas surgem lentamente, infiltrando-se na vida dos sobreviventes. Em um mês, cerca de 15% dessas vítimas enfrentarão uma morte agonizante. Mas a radiação emitida durante a explosão nuclear não é o único perigo. Há também a precipitação radioativa, que ocorre após a explosão inicial, uma chuva tóxica que cai do céu, carregando a morte consigo. Partículas de radiação, levantadas alto na estratosfera, começam a descer, carregadas pelos ventos que afetam qualquer um que toquem. Essa chuva cobre as ruínas de Manhattan. A precipitação inicial cria uma zona imediata de devastação, mas o perigo se espalha muito além do marco zero. A única coisa boa sobre essa bomba, se podemos chamar isso de bom, é que ela é detonada através de uma explosão aérea, como o Gordo. Isso significa que a altura da explosão é muito elevada para produzir uma precipitação local significativa. O risco de precipitação atinge seu pico nas primeiras 48 horas. No início, áreas expostas ao nível do mar atingem 1000 Roentgen por hora, uma onda devastadora que diminui, mas não desaparece. Em apenas 2 dias, a radiação cairá para 10 Roentgen por hora. Porém, o estrago já está feito. Sobreviventes expostos a essa radiação enfrentam uma ameaça implacável, com 50% de chance de sucumbir à intoxicação aguda após absorver apenas 350 Roentgen. Nos próximos anos, as altas chances de câncer obscurecem seus futuros. E essa sombra os acompanhará até o fim. Mas a precipitação radioativa não é perigosa apenas para os sobreviventes. Também ameaça os primeiros socorristas. As armas nucleares representam o pior que a humanidade pode oferecer. Quando usadas, serviços de emergência pouco podem fazer. Ainda assim, vamos examinar qual seria uma possível resposta de emergência após Nova York ser atingida por uma arma nuclear. A avaliação inicial revelaria 3 zonas de dano concêntricas, cada uma exigindo uma estratégia diferente e nível de engajamento. Na zona de dano leve, LD, até 6,4 km do ponto zero, os socorristas encontrariam janelas quebradas e danos estruturais menores. Aqui, as sobrepressões de explosão poderiam chegar a cerca de 0,5 a 1,360 gramas por polegada quadrada, o bastante para causar ferimentos por detritos voadores.
Os serviços de emergência atuariam para liberar as estradas, socorrer os feridos e estabelecer comunicações com outras áreas. Conforme os socorristas se aproximam, eles entrariam na zona de danos moderados 1500, a aproximadamente 8 quilômetros da explosão em Manhattan. Nesta área, a destruição seria evidente, com edifícios parcialmente desabados e linhas de utilidade derrubadas. A situação seria grave, com muitas lesões exigindo atendimento médico imediato. A sobrepressão da explosão na zona 1500 variaria de 5 a 8 libras por polegada quadrada, com maiores riscos. Os socorristas precisariam coordenar esforços para localizar e triar sobreviventes, lidando com perigos como fios elétricos expostos, linhas de gás rompidas e ameaça constante de incêndios. A fumaça e a poeira limitariam ainda mais a visibilidade, complicando as operações. A zona de dano severo, DS, fica a aproximadamente 9,6 quilômetros do marco zero. Nesta zona, a outrora famosa paisagem urbana de Manhattan seria totalmente irreconhecível. A maioria das estruturas viraria escombros, e a alta radiação seria um risco severo para qualquer socorrista na área. Embora alguns nova-iorquinos possam sobreviver em abrigos estáveis, a maioria nesta zona provavelmente pereceria. Na zona SD, as pressões de explosão ultrapassariam 8 libras por polegada quadrada, tornando os esforços de resgate rápido quase impossíveis devido aos escombros intransitáveis. A resposta será limitada à busca por sobreviventes conhecidos devido ao risco extremo para a equipe de emergência. Considerando tudo isso, é evidente que Nova York enfrentaria um longo e árduo caminho para se recuperar, se é que seria possível. Após relatar este trágico cenário hipotético, só podemos lhe oferecer alguns minutos de alívio. Como? Bem, este cenário é bastante improvável de acontecer, porque as barreiras para adquirir tal arma são significativas. As armas nucleares são fortemente controladas pelos governos, dificultando muito o acesso por grupos terroristas ou atores não estatais a essas poderosas armas. Infelizmente, o mesmo não se aplica aos estados nucleares, e o principal deles, a Rússia, é um inimigo jurado dos Estados Unidos da América. Este fato nos deixa em uma posição precária, onde a ameaça é real. Mas seus momentos de alívio acabaram. É hora de discutir o que a Rússia poderia desencadear em Nova York. Em 5.580 ogivas nucleares, a Rússia possuía 5.580 ogivas nucleares, sendo uma das duas superpotências que controlam 90% do arsenal nuclear mundial. Essa figura imponente é um resquício da corrida armamentista da Guerra Fria, evoluindo com as capacidades atuais. Das quase 6.000 ogivas nucleares, 1.588 estão em mísseis intercontinentais, capazes de atingir alvos a mais de 5.486,4 km de distância. Porém, o real terror está nos notórios mísseis balísticos intercontinentais russos de maior alcance, o R-36, conhecido como Satan, e o novo RS-28 Sarmat, também chamado de Satan II. No segundo cenário hipotético, é o Satan II que se dirige a Nova York, pronto para causar uma destruição catastrófica. Claramente, se uma guerra nuclear começasse, não seria apenas um míssil lançado da Rússia para os Estados Unidos da América. Mas lembre-se, estamos aqui apenas para discutir o que aconteceria se Nova York fosse atingida por um míssil nuclear. O mais assustador do míssil RS-28 Sarmat é sua capacidade de carregar até 15 ogivas direcionáveis independentemente. Isso significa que a Rússia pode lançar um único míssil, mas atingir múltiplos locais em Nova York com precisão milimétrica. O Satan II pode liberar uma energia aterrorizante equivalente a 15 megatons de trinitrotolueno. Isso é 1000 vezes mais poderoso que a bomba Little Boy lançada em Hiroshima, que liberou apenas 15 quilotons. Também é 700 vezes mais poderoso que a 21 quilotons, cuja devastação você viu neste vídeo. Não é preciso dizer que as implicações de tal rendimento são impressionantes, mas não se esqueça de que estamos falando de um rendimento conjunto. Então, vamos dizer que cada ogiva atingindo Nova York tem um rendimento aproximado de 1 megaton. Que tipo de dano uma única ogiva Satan II pode causar? O Satan II é lançado de um silo terrestre no sul da Sibéria, cobrindo mais de 5.570 milhas, a uma velocidade impressionante de Mach 20.
Seu tempo de voo é assustadoramente breve, levando apenas de 30 a 35 minutos para chegar a Manhattan, Nova York. No Marco Zero, uma bola de fogo irrompe com um raio de 0,75 milhas, engolindo uma área de 1,77 milhas quadradas em calor abrasador. Tudo nesta zona, incluindo prédios, carros e pessoas, é instantaneamente vaporizado e reduzido a nada num instante. Novamente, o calor é mais intenso que a superfície solar, incinerando tudo em seu alcance ardente. Uma bola de fogo e onda de choque devastam a cidade. A 5 quilômetros, começa o dano moderado da explosão, cobrindo uma área de 81 quilômetros quadrados. Casas e prédios desmoronam como se fossem de papel. O fogo se espalha rapidamente por todos os lugares, através de linhas de gás rompidas e estruturas caídas. As fatalidades são generalizadas, e os ferimentos são quase universais nesta zona. A radiação térmica se espalha por um raio de 7,81 milhas, engolindo uma área de 192 milhas quadradas. Lembre-se, a 22, 11,26 quilômetros quadrados. Isso significa que a radiação térmica sozinha cobre quase 9 vezes a área de Manhattan. Nesse enorme alcance, qualquer pessoa ao ar livre provavelmente sofre queimaduras de 3º grau, ficando irreconhecível. Para muitos, sobreviver implicaria em desfiguração permanente ou amputação. O dano da explosão de luz se estende a um raio de 8,29 quilômetros, cobrindo uma área de 337,8 quilômetros quadrados. Aqui, as janelas se estilhaçam com a onda de pressão da explosão. Milhares são cortados por vidro voando, sem saber que o flash cegante da explosão superou a onda de choque. As lesões nesta área incluem fraturas ósseas, cortes profundos e ferimentos por fragmentos de destroços. No total, estima-se que 1.260.000 pessoas devem morrer, com mais 1.850.000 feridos. Mais de 3 milhões de pessoas afetadas subitamente. Isso sem considerar a radiação prolongada e o fallout, tornando a cidade inabitável por anos. Uma única ogiva de 1 megaton do Satan II dizimaria o coração de Nova York. Com 15 delas, a destruição seria em uma escala inimaginável. Cada ogiva poderia ser direcionada para diferentes partes da cidade ou arredores. Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, Nova Jersey. Cada ogiva liberaria um poder aterrorizante, criando zonas de devastação sobrepostas que poderiam aniquilar toda a área metropolitana de Nova York. Acredite ou não, o pior ainda está por vir. Os 15 megatons de rendimento usados como base para este cenário são apenas a previsão mais baixa para o rendimento do Satanás II. A maior, 50 megatons. Mais de 3 vezes o descrito. Imagine isso. 50 megatons concentrados em uma única e devastadora explosão, não espalhados em 15 ogivas. A bola de fogo sozinha vaporizaria tudo num raio de 5 milhas. Isso é Manhattan. Acabou. Você pode pensar que essa monstruosidade de ogiva não pode ser fabricada. Mas e se dissermos que ela já foi? A Tsar Bomba, fabricada pelos soviéticos, a arma nuclear mais poderosa já detonada, tinha um rendimento de 50 megatons de trinitrotolueno. Projetada pela União Soviética e detonada em 30 de outubro de 1961, sobre o arquipélago Nevae Zemlya, no Oceano Ártico, essa bomba nuclear superou todas as armas antes e depois dela. A bomba tinha 7,9 metros de comprimento, pesava quase 60.000 libras e era tão grande que o bombardeiro Tu-95 precisou ser modificado para acomodá-la. Foi equipada com um paraquedas de quase 1.800 libras para retardar sua descida, permitindo que o bombardeiro e a tripulação escapassem da zona de explosão imediata, embora a sobrevivência ainda fosse incerta. A bomba detonou a 13.000 pés acima do solo, uma altura selecionada para ampliar sua área de destruição. A explosão resultou em uma bola de fogo de 5 milhas de largura e uma nuvem em forma de cogumelo, que atingiu 40 milhas de altura. A nuvem em forma de cogumelo alcançou 64 quilômetros de altura. A onda de choque da explosão, 7 vezes a altura do Everest, circundou a Terra 3 vezes, estilhaçando janelas a até 901,8 quilômetros de distância na Noruega e Finlândia. A luz era visível a mais de 966 quilômetros. Na vizinhança imediata do Marco Zero, as consequências foram além de catastróficas.
Em Saverne, a 34 milhas do Marco Zero, os edifícios foram obliterados. Mesmo a 100 milhas de distância, as estruturas foram danificadas e a 170 milhas ainda se sentia o calor. A onda de choque fez o bombardeiro cair mais de meio quilômetro de altitude, mesmo distante da explosão. Mas o que esses números significam para o destino de Nova York e dos Estados Unidos da América em nosso cenário hipotético? Se uma arma nuclear, como a Tsar Bomber, fosse lançada sobre Manhattan, sua bola de fogo vaporizaria tudo dentro de um raio de 3 milhas. Edifícios, infraestrutura e pessoas virariam cinzas instantaneamente. Central Park, Times Square e o Empire State Building desapareceriam em um flash de calor e luz inimagináveis. A bola de fogo se estenderia além da largura de Manhattan, alcançando partes do Bronx, Queens e Brooklyn. Mas a devastação não terminaria aí. O forte impacto da explosão se estenderia por quase 9 quilômetros, nivelando edifícios por toda Manhattan e profundamente em Brooklyn, Queens e Jersey City. Nesta zona, quase todas as estruturas virariam escombros, com baixas próximas a 100%. Aqueles não mortos imediatamente pela explosão provavelmente teriam ferimentos fatais pelo colapso de edifícios, detritos voando e a imensa onda de pressão. A zona de dano moderado se estenderia por 6,4 quilômetros, afetando mais de 504 quilômetros quadrados. Prédios residenciais da região entrariam em colapso e incêndios se alastrariam pela cidade, impulsionados pela destruição da explosão inicial. De Hoboken a partes de Queens e Staten Island, haveria lesões e mortes em massa, conforme bairros inteiros são devastados pela sobrepressão. O calor intenso da explosão causaria queimaduras de 3º grau em um raio de 37 milhas. Nos subúrbios de Long Island, Newark e além, as pessoas sentiriam os efeitos desse calor. O tamanho e poder colossal da Tsar Bomber tornam seus efeitos quase inimagináveis, que seriam sentidos além de Nova York. Janelas se quebrariam até Connecticut, Pensilvânia e Quebec, no Canadá. A luz da explosão seria visível até a Carolina do Sul, iluminando o céu como um segundo sol. A zona de radiação cobriria uma grande parte da área metropolitana, com um raio de 500 Ronkin, o equivalente a mais de 1,86 milhas. Nesta área, a radiação seria letal em um mês para muitos que não morressem pela explosão. Os sobreviventes enfrentariam consequências terríveis como envenenamento por radiação, doenças, câncer e morte. O fallout se espalharia além da cidade, levado pelo vento, cobrindo as áreas vizinhas com material radioativo mortal. O único consolo nesse cenário terrível é que a Tsar Bomber nunca foi projetada para uso prático em guerra. O projeto original visava render 100 megatons, mas foi reduzido devido a preocupações com a sobrevivência da tripulação e o nível sem precedentes de fallout que seria criado. Mesmo com 50 megatons, a bomba era grande e desajeitada demais para uso militar realista. Mas fique tranquilo, a humanidade é sem dúvida capaz de criar uma arma nuclear mais prática com o mesmo rendimento monstruoso. Um rendimento que mataria instantaneamente mais de 7,6 milhões de pessoas e feriria outros 4 milhões. Um rendimento que reduziria uma das cidades mais famosas do mundo a escombros, cinzas e fogo. Depois deste ataque, o mundo mudaria definitivamente. Os ataques retaliatórios provavelmente desencadeariam uma guerra nuclear global, marcando o fim da civilização como a conhecemos. Então, esperamos que nenhum desses cenários ocorra. Mas se ocorrerem, qual você considera mais provável? Compartilhe suas previsões nos comentários abaixo. Confira agora: o Reino Unido pode sobreviver a uma guerra nuclear. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.